Não faz tanto tempo assim, a AMD amargava sempre as partes de baixo das tabelas de comparativos em relação às CPUs. E esse foi um tempo amargo, não só para a AMD, mas para nós usuários. Afinal, a gente não tinha muita opção. Se você quisesse pegar o melhor processador do mercado, você tinha que ir de Intel. Mas desde o lançamento dos Ryzen, isso mudou bastante. E na verdade, quem passou na frente nos comparativos acabou sendo a AMD, que conseguiu colocar os processadores mais poderosos no mercado com os Ryzen 5000. Agora a Intel finalmente traz a resposta com os processadores Intel de 12ª geração. E aí fica aquela dúvida, quem é agora que comanda as tabelas de comparativos, quem traz o melhor desempenho, quem traz o melhor processador? E para responder isso eu trouxe aqui os dois melhores produtos que a AMD e Intel têm para oferecer no mercado de CPUs, com o Ryzen 9 5950X e o Core i9 12900K. Qual será o melhor processador dessa geração? Nossa, cara, tava olhando umas fotos aqui e já faz uns 10 anos que eu não uso uma fonte PIC 3 em 1. 10 anos realmente é muito tempo. Mesmo assim, eu continuo recebendo anúncio dessas fontes. Só porque eu pesquisei uma vez. Mas você tá sofrendo à toa, é só usar uma VPN. E esse negócio realmente funciona? Dá pra confiar? Funciona assim, se é confiança que você está procurando, tem a NordVPN que também está comemorando 10 anos. E se você não conhece, VPN é um software que funciona como um tipo de filtro de informações online, que transforma todos os dados que você envia e recebe, como usuários e senhas, em informações indecifráveis. Isso dificulta o acesso de terceiros indesejados à sua conexão. Além disso, se você quiser assistir canais de streaming de filmes, séries ou até ter acesso de jogos online com IP-block para o Brasil, você pode. Isso porque ele criptografa o seu IP e faz parecer que você está acessando de qualquer outro país no mundo. Claro que usar VPN geralmente influencia na conexão na internet, mas a NordVPN garante que você terá uma conexão mais rápida e leve, graças à tecnologia NordLynx, que funciona com base no protocolo WireGuard. WireGuard. É tão seguro que nem eu consigo hackear a palavra. Ah, e ela funciona nos smartphones também. É uma ótima alternativa para você usar internet em redes públicas ou fazer compras online de forma segura, sem medo de roubarem os dados do seu cartão de crédito. Ah, vou aproveitar e contratar agora. Pera, então aproveita essa oferta especial que traz um plano de 2 anos, mais um mês grátis e mais um bônus. Tudo isso com preço dinâmico aqui para o Brasil, então não é como se eles simplesmente traduzissem o preço lá de fora para você que está morando aqui no país. E se de repente eu não gostar ou não resolver o meu problema, o que eu faço? Não se preocupa não que se você não ficar satisfeito, em até 30 dias eles garantem o seu dinheiro de volta. Então aproveita, acessa o primeiro link aqui na descrição desse vídeo e baixa agora mesmo o NordVPN. NordVPN, mais do que apenas uma VPN. Ah, Robson, mas eu não vou comprar nenhum desses processadores, eles são muito caros, o processador top, eu não preciso disso. O que eu tenho a ver com essa disputa? Mas você tem muito a ver com essa disputa, porque os processadores no topo é quem ditam como o desempenho ali na base vai estar. Então a gente quer saber como é que está o desempenho dos processadores mais poderosos para saber como que a disputa vai desencadear dali para baixo, ou seja, os processadores intermediários, os processadores de entrada também acabam se beneficiando desses avanços que os fabricantes trazem. Aqui eu tenho os dois modelos mais poderosos da linha Ryzen 5000 e da 12ª geração da Intel. Isso se a gente não contar com os processadores Ryzen 7 5800X 3D e com o i9 12900KS, que serão basicamente um refresh dessas gerações que já estão no mercado. A AMD saiu na frente lançando os Ryzen 5000 com o 5950X com 16 cores e 32 threads, e a Intel teve que amargar ali algumas tabelas comparativas onde ela não ficava exatamente no topo, com o Core i9 11900K, que não foi exatamente um excelente lançamento. Na verdade ele foi meio que um desperdício de areia, um desperdício de silício e em alguns casos perdi até mesmo para o Core i9 10900K. Mas tudo mudou e agora com a 12ª geração da Intel parece que nós temos uma mudança. É por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês o comparativo com esses dois processadores e descobrir qual é a melhor alternativa. Eu não preciso repetir que esses são os processadores topo de linha, então não são exatamente os mais acessíveis, mas eles são as melhores escolhas para quem está buscando o maior desempenho, seja para aplicações profissionais ou mesmo para games. Claro que você não precisa exatamente gastar toda essa grana em processadores para games, já que a maioria dos games não vai tirar proveito de todas as tecnologias ou mesmo de todos os cores e threads que esses processadores têm. É por isso que eu resolvi trazer o teste aqui em games e não em aplicações profissionais, onde esses processadores vão acabar saindo muito bem e para você decidir basta fazer a conta de qual vai te trazer mais retorno financeiro. Mas se a sua ideia é montar um PC para games com esses processadores, mesmo eu já tendo falado para vocês que tem outras alternativas melhores e talvez mais custo-benefício, se mesmo assim você quer o computador mais poderoso do mundo, será que você vai de AMD ou será
será que você vai de Intel? Vai de 12900K ou de 5950X? Eu fiz aqui alguns testes e vou trazer aqui para vocês os resultados e comentar um pouco sobre a performance, sobre temperatura e sobre consumo, para ver qual das duas plataformas é a melhor escolha. Para os testes aqui eu utilizei o Core i9 12900K rodando em estoque, lembrando que ele traz 16 cores e 24 threads, então ele tem uma configuração diferente com 8 performance cores e 16 threads, enquanto que ele traz mais 8 cores efficient, ou seja, são cores eficientes que não tem threads, então ele totaliza 24 threads. É um número estranho, mas é assim que é. A AMD, por sua vez, traz o 5950X com 16 cores e 32 threads, a AMD só tem performance cores, pelo menos nessa geração, e o processador também está rodando em estoque. Todos os auxílios como Precision Boost Overdrive e o Multicore Enhancement foram desativados direto na BIOS. Além disso, nós temos aqui a virtualização desligada, o GPU Scheduling desligada e estamos utilizando o Windows 11. Para o restante da configuração, do lado da Intel nós utilizamos a Aorus Z690 Master, pro lado da AMD nós utilizamos a Aorus X570 Master, um NVMe Kingston NV1 de 2TB. As memórias utilizadas são DDR5 Kingston Fury Beast 4800 MHz para Intel e DDR4 Kingston Fury Renegade 3600 MHz para AMD. Lembrando que a AMD ainda não traz suporte a DDR5, a Intel traz suporte a DDR4 e DDR5, então nós optamos pela memória DDR5, que é a plataforma que nós temos aqui disponível. Então você também pode utilizar os processadores Intel de 12ª geração com placas Z690 com suporte à memória DDR4. E para refrigerar os processadores eu utilizei aqui o Aorus Waterforce X360 para o i9 12900K e para AMD o Cooler Master ML240L V2. A fonte utilizada foi uma V850 Gold V2 da Cooler Master e a placa de vídeo escolhida foi a RTX 3080 Founders Edition. Todos os testes foram feitos em Full HD, mas em alguns casos nós utilizamos aqui uma configuração gráfica mais pesada, que já é um preset que nós temos aqui, onde naturalmente a GPU vai ser a limitadora, para a gente poder mostrar para vocês a diferença dos dois cenários. Em outros a gente colocou games que utilizam pouca GPU, onde o gargalo natural vai ser o CPU. Mas antes dos games, vamos passar pelo Blender e pelo Cinebench para dar uma olhada como está o desempenho em aplicações profissionais e para ter uma ideia do desempenho em single e multi. Para referência eu incluí também o Ryzen 9 5900X, que é um processador de 12 cores e 24 threads, ou seja, menos cores, mas a mesma quantidade de threads do Core i9 12900K e também um pouco mais barato do que o 12900K e o 5950X para a gente ter um parâmetro de desempenho. E aqui no Blender, começando a disputa com vitória apertada do 12900K sobre o 5950X com 1 minuto e 31 contra 1 minuto e 33. Uma vitória impressionante se considerarmos a diferença de cores e threads, já que o 12900K tem menos threads. No Cinebench R20, no single, o i9 12900K supera com folga todos os CPUs de gerações anteriores e bate o 5950X e o 5900X com 756 pontos contra 635 e 625 pontos. No multi, surpreendentemente, o i9 12900K leva a melhor com 16 cores e 24 threads contra 16 cores e 32 threads, com 10.509 pontos contra 10.214 pontos. Em control, contudo no raio, o 12900K fica à frente do 5950X e o 5900X, com 153 de média e 120 de mínima, contra 148 de média e 114 de mínima do 5950X. Em Cyberpunk 2077, contudo no Ultra, aqui o limitador é a GPU, mesmo em Full HD, e todos os CPUs são capazes de entregar virtualmente o mesmo desempenho. Mesmo assim, o 12900K traz mínimas melhores, com 91 contra 86 do 5950X. Em CSGO, em 720p, contudo no mínimo, no Windows 11, tanto CPUs AMD quanto Intel perdem desempenho no geral. De qualquer forma, o 12900K traz a melhor performance, com 809 de média e 229 de mínima. O 5950X faz uma média de 622 e mínima de 199. No Windows 10 a disputa fica muito mais apertada e é altamente recomendado ficar por lá caso o objetivo seja o máximo FPS no game. Partindo agora para Dirt 5, contudo no Ultra High. Ele é um dos jogos onde a AMD perde alguns FPS em relação ao Windows 10. Mesmo assim, todos ficam bem próximos nas médias e mínimas, na casa dos 149 de média e 130 de mínima, enquanto no Windows 11 o 12900K se sai um pouco melhor. GTA V ainda é um jogo bem jogado, apesar de ser bem antigo, e aqui contudo no muito alto temos um empate técnico com o 12900K e o 5950X com praticamente a mesma média, mas com mínimas piores do lado da AMD. Um dos poucos casos onde a AMD ganha desempenho em Windows 11 diminuindo a vantagem. Também é importante lembrar que essa engine está no limite e, bom, o desempenho que a gente vê ali não representa muito, já que todos os processadores chegam no limite da engine e começam a ter muito stutter, então podemos dizer que todos eles praticamente empurram no máximo de desempenho.
Agora, como jogo um pouco mais novo, Red Dead Redemption 2 com o preset do Hardware Unboxed, aqui nós temos 157 de média e 111 de mínima do 12900K contra 144 de média e 102 de mínima do 5950X e do 5900X. Em The Division 2 com tudo no Ultra, o 12900K fez uma média de 196 e mínima de 132 contra 192 e mínima de 143 do 5900X. O 5950X vem logo atrás com uma média de 188 e mínima de 141. Aqui é mais um caso onde mesmo com limitação de GPU nós vemos algumas oscilações na média e principalmente nas mínimas. Em Watch Dogs Legion, o i9 12900K fez uma média de 139 e mínima de 106 contra 123 de média e 92 de mínima do 5950X e 122 de média e 91 de mínima do 5900X. Aqui nós vemos o 12900K empurrando no limite com um grande ganho em relação à concorrência em um título mais moderno. Partindo agora para World War Z, rodando em Vulkan com tudo no médio, o 12900K fez uma média de 350 FPS e mínima de 283 contra uma média de 342 e mínima de 273 do 5950X. O 5900X vem logo atrás com 339 de média e 261 de mínima. O resultado mostra um desempenho bem próximo tanto na Intel quanto na AMD, com todos os processadores empurrando muito próximo do limite. Em relação às temperaturas não dá pra gente fazer uma comparação direta, afinal nós utilizamos watercoolers diferentes. Eu utilizei um de 360 na Intel e um de 240. Isso dá por conta da compatibilidade, não são todos os watercoolers que são compatíveis com o LGA 1700, com a nova plataforma da Intel. O Aorus Waterforce X360 traz uma compatibilidade nativa e é o único watercooler que a gente conseguiu colocar aqui nos comparativos, mas no futuro a gente vai trazer um comparativo especificamente com o mesmo watercooler, mas é mais para vocês terem uma noção de quais temperaturas atingiram com esses watercoolers. No Blender, o i9 12900K atingiu uma temperatura de 97 graus, enquanto que no Cyberpunk 2077 ele atingiu uma temperatura de 55. O 5950X no Blender fez 61 graus, o 5900X fez 66. Em Cyberpunk 2077, o 5950X fez 65 e o 5900X os mesmos 65 graus. Então, pelo menos em relação à temperatura, dá pra ver que sim, o 12900K é muito quente, mesmo com um watercooler de 360mm, ele bateu na casa dos 90 graus. Não é suficiente para dar o thermal throttling e talvez em um projeto um pouco mais demorado, em uma situação não tão favorável, sem ar-condicionado, ele possa bater ali na casa dos 100 graus e dar um thermal throttling, onde você pode ter uma diminuição de clock. De qualquer forma, aqui ele atingiu o desempenho máximo e pelo menos para essas tarefas ele conseguiu extrair todo o desempenho mesmo sendo bem quente. Já os processadores da AMD, com um watercooler de 240, eles foram mais quentes, mas também estão utilizando um watercooler com uma menor capacidade de dissipação. Mesmo assim, em games, o 12900K foi mais frio do que eles, independente de estar utilizando o watercooler de 360, são 10 graus de diferença. Já o 5900X e o 5950X fizeram praticamente a mesma temperatura, o que faz sentido, já que eles têm o mesmo TDP. E já que nós usamos sistemas praticamente idênticos para fazer os comparativos, nós aproveitamos para medir também o consumo total do sistema. No Blender, o 12900K atingiu aproximadamente 365 watts de consumo, enquanto o 5950X fez 225 e o 5900X 228. Já em games, no Cyberpunk 2077, com o 12900K nós tivemos um consumo de aproximadamente 540 watts, enquanto o 5950X e o 5900X consumiram na casa dos 510 watts. É importante lembrar que esse não é o consumo só do processador, esse é o consumo do sistema como um todo. E novamente, quando você exige tudo do processador, como em Stress ou como em aplicações profissionais como Blender, renderização 3D, onde você vai usar praticamente tudo que o processador tem para entregar, você com certeza vai ter um consumo maior. Já em games, assim como a temperatura, o consumo é bem próximo dos processadores da AMD. Eu diria que você não vai sentir essa diferença de 30 watts tão rapidamente na sua conta de luz. Mas aí, Robson, quem é que ganha essa disputa? Quem que saiu melhor, a Intel ou a AMD? A Intel é realmente melhor em games? Ou a AMD continua segurando ali a coroa no primeiro lugar? Bom, se a gente for colocar em números, a Intel realmente pode clamar a coroa de CPU gamer mais rápido do mundo, até sair pelo menos a nova geração ou os refreshes. Então, falando só de números em games, o 5950X fica atrás do 12900K, assim como o 5900X. Mas aqui o que nós vemos é uma disputa bem apertada, mesmo onde a Intel ganha, não é por uma margem tão absurdamente inalcançável por parte da AMD, o que deve facilitar um pouco a vida do 5800X 3D e mesmo do 12900KS. Mas como estamos falando dessa geração, sim, a Intel tem o processador gamer mais rápido do mercado, pelo menos nesse cenário. O que nesse caso acaba não sendo lá muito útil, já que, como eu comentei,
esses não são processadores para quem é gamer, eles são processadores que são muito poderosos em games, mas você tem opções melhores. O próprio 5900X ficou muito próximo do 5950X, que custa menos. E do lado da Intel você ainda tem o 12700K, que vai trazer uma performance muito próxima do 12900K e talvez até passar o 5950X e o 5900X, e também custa menos. Outra coisa que parece fazer mal para as fabricantes que ficam na liderança também é o quanto elas se importam com a embalagem do produto, já que a embalagem dos Ryzen 9 diminuiu a qualidade, enquanto que a embalagem dos Core 9 aumentou bastante de qualidade. Então, se você se importa com isso por algum motivo, esse parece ser um fator determinante. Toda vez que a fabricante está um pouco atrás e ela quer mostrar que o produto é muito bom, ela capricha na embalagem. Quando ela aparentemente não se importa muito porque o produto não vai ter concorrência, ela não investe muito na embalagem do produto. Mas se você está pensando em desempenho como um todo, os processadores estão bem próximos. Sim, a Intel consegue bater até em aplicações profissionais, o que é um grande avanço se considerarmos as gerações anteriores, que foram muito boas para a Intel, e que nós temos aqui menos threads. Nós temos a mesma quantidade de cores, mas temos menos threads, o que mostra que a escolha da Intel de ir para performance cores e efficient cores tem rendido sim alguns frutos. Não no caso do consumo, esse é um caso onde a Intel ainda precisa trabalhar mais os seus produtos para que ela traga uma maior eficiência energética. Mas se for só para jogos, coisa que não é exatamente o recomendável para esses dois CPUs, sim, você pode ir tanto de AMD quanto de Intel, porque o consumo vai ser basicamente o mesmo e até mesmo em relação à temperatura você vai ter basicamente a mesma margem. A escolha fica mais difícil se você pensar em DDR4 e DDR5. No momento, o DDR5 definitivamente não compensa. E apesar de ser uma plataforma nova, nada impede que você combine com as memórias DDR4, porque segundo os testes que nós já vimos, não compensa DDR5 pela diferença de desempenho que você vai ter, que é mínima e somente em alguns casos. Ah, Robson, mas não dá para comparar esses dois processadores, eles são de gerações diferentes, um é DDR5, outro é DDR4. Na verdade, dá para comparar, eles são vendidos basicamente na mesma faixa de preço, eles estão concorrendo diretamente no mercado e não importa muito quem lançou antes ou quem lançou depois, se é DDR4, DDR5 ou DDR10, se tem PCI Express 3, 4 ou 5. Isso não é um fator determinante para você comparar ou não o produto, mas o que determina mesmo é se a fabricante coloca um produto para concorrer diretamente com o outro, seja em preço ou em desempenho, que são duas coisas que acabam se correlacionando. Então nesse caso sim dá para a gente comparar e a gente deve comparar. E se as fabricantes trouxerem outros produtos na mesma faixa de preço desses processadores, eles vão ser comparados também, ou mesmo que eles não estejam na mesma faixa de preço, eles ainda assim são os processadores mais poderosos que eles trouxeram nas gerações que estavam presentes no mercado ao mesmo tempo. Em relação a aplicações profissionais, como a gente viu, dependendo da tarefa, o 12900K com certeza vai consumir mais, mas ele também pode trazer mais desempenho. Então nesses casos realmente vai depender se a aplicação profissional vai tirar proveito de todos os cores e threads, ou se ele vai se beneficiar mais de repente dessa combinação de E-cores e P-cores. Isso a gente deve ver nos próximos anos e também a ver se a AMD vai adotar esse P-Core e E-Cores, os Big Little, ou se eles vão continuar só com os Performance Cores. De qualquer forma, o que esse comparativo nos traz, além de um resultado onde nós temos o 12900K mais rápido em games e em aplicações profissionais e uma disputa muito acirrada com os dois próximos, o que a gente vê é que a concorrência é positiva para ambos os lados, para nós consumidores e também para as empresas, onde as duas acabam se degladiando e empurrando a tecnologia um pouco mais adiante. Aqueles anos onde a AMD amargava a parte de baixo da tabela, talvez tenham feito bem para a AMD, e esses anos onde a AMD ultrapassou a Intel tenham feito bem para a Intel. Mas eu quero saber de vocês, qual dos dois processadores vocês escolheriam, se o orçamento fosse ilimitado, ou qual você escolheu e para que você vai usar? Você realmente vai usar esses processadores em games? E vocês acham que a próxima geração consegue trazer a diferença ainda maior do que nós vimos nessa disputa? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!